De volta do intervalo e de volta com entrevista importante. Como a gente contou para vocês, o presidente Lula sancionou, mas com vetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano. E um dos trechos barrados determinava um prazo fixo para que o governo empenhasse parte das emendas parlamentares. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, do União Brasil. Boa tarde, deputado. Feliz Ano Novo. Seja muito bem-vindo ao CNN 360. Obrigada por conversar com a gente. Deputado, eu coloco logo a minha primeira pergunta. O Congresso tende a derrubar, vai derrubar mais esse veto do presidente Lula que acabou com esse cronograma de pagamento de emendas? Raquel, primeiro, feliz ano novo para você, para toda a CNN e todos que nos escutam. Segundo, eu acho que nós fizemos uma das LDOs mais bem elaboradas da história do Congresso Nacional. Foi um debate intenso, com bancadas, com audiências públicas nos estados, com as comissões temáticas do Congresso Nacional. Por exemplo, tem um veto aqui, da questão do transporte escolar, da merenda escolar, do fardamento escolar, que foi uma decisão unânime da Comissão de Educação do Congresso Nacional. E, inclusive, foi tratado pelo próprio ministro da Educação esse tema, que era levar essa despesa para as despesas do Fundeb, desonerando um pouco o peso desse orçamento sobre as prefeituras e sobre os governos estaduais. Então, eu acho que, pela forma como foi construído, pelo amplo debate, o programa de combate à violência contra as mulheres, o Antes que Aconteça, que vai ser um programa, inclusive, importante para financiar as ações contra o feminicídio, a inclusão pela primeira vez de uma política integrada de apoio às crianças com deficiência, principalmente as que têm transtorno de espectro autista. Tudo isso estava incorporado e simplesmente se vetou todas as metas da LDO. Então, eu acho que a tesoura aí funcionou de forma muito desequilibrada. E não em nenhum momento, inclusive, questionando a constitucionalidade do que está elencado aqui, porque é papel do Congresso Nacional elaborar a lei orçamentária, fiscalizar e melhorar a execução orçamentária. Então, quando o parlamento decide que tem que ter um cronograma de execução do orçamento, ele não está indo além das suas prerrogativas, que está no artigo 165 e 166 da Constituição Federal, para determinar ao Executivo que, naquele período, tendo as condições normais orçamentárias de arrecadação, né, de melhoria da condição arrecadatória do governo, ele possa empreender aquelas despesas. Isso é constante, inclusive, do texto constitucional. Então, do ponto de vista jurídico, não tem argumento. E do ponto de vista político, eu acho que quando pulveriza, né, quando tenta atingir esses diversos segmentos, o que vai fazer é construir uma unidade maior dentro do Congresso Nacional para viabilizar essas pautas, porque, inclusive, o partido do próprio governo votou favorável à grande maioria dessas matérias. Deputado, deixa eu entender melhor. O senhor está dizendo que foram vários os vetos do presidente, que do ponto de vista jurídico eles não se sustentam. Se o Congresso for derrubar esses vetos, ele derruba todos ou ele tem que derrubar um a um essas matérias? O senhor citou, por exemplo, do Fundeb, mas tem também a da questão do cronograma de emendas. Se o Congresso for derrubar os vetos, ele derruba todos ou ele tem que derrubar um a um? Aí vai depender muito da dinâmica da sessão. Tanto pode ser aglutinativo, né, o presidente do Centro do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, determina a votação dos vetos em globo, e aí você tanto pode derrubar todos, como pode não derrubar nenhum, aí fica 100%, como pode ser também individualizado. Certo. Ou seja, o artigo 4 do projeto de lei, que é o plano de metas, que é esse que eu falei, ele foi vetado, você vota o artigo 4. Derrubado o veto, o artigo 4 permanece na lei. Se não, ele é extraído da lei
ele é retirado da lei. Então vamos separar os assuntos para o público não ficar confuso. O senhor acabou de falar da questão do dinheiro do Fundeb financiando o transporte escolar, que foi um assunto que foi discutido diretamente com Camilo Santana, o ministro da Educação, que na avaliação dos senhores provavelmente merece derrubar esse veto. Agora, especificamente o cronograma de pagamento de emendas dos parlamentares. Isso havia sido negociado pelo governo com o senhor? O senhor acha que o Congresso deveria derrubar esse veto? Não, do ponto de vista constitucional, não tem nenhuma ilegalidade. Isso, inclusive, foi consensuado dentro da própria Comissão Mista de Orçamento. E apenas o Novo, a deputada Sâmia, se opôs à votação do projeto da LDO na Comissão de Orçamento. Todos os demais partidos ali representados, inclusive o partido do governo, comungaram da mesma tese. Tanto é que a gente fez um acordo aberto, né, para a inclusão, inclusive, dos recursos do PAC das estatais, a pedido do próprio governo. Como fizemos também a inclusão, e também está derrubado aqui no veto do presidente, do não contingenciamento do seguro-safra. Então, essas diretrizes, elas foram acordadas à luz do dia. Foi a primeira vez que a Comissão de Orçamento fez uma votação em que os acordos foram feitos no plenário. Não teve aquele negócio de sair lá na salinha da comissão, reunir, teve, toma lá da cá, não, eu voto isso e me der aquilo. Não, não teve. Foi aberto, inclusive vocês já transmitiram. Então, eu acho que, pela forma democrática, plural e transparente com que a LDO foi feita, isso vai criar uma força política antagônica aos vetos muito mais forte. Até porque eu acho que, da forma como está colocado, né, você praticamente tirou todo o plano de metas. Se a lei de diretriz orçamentária é para estimular metas e prioridades do orçamento, quando você veta todo o artigo 4, você está vetando todas as metas sociais e econômicas da própria LDO. Então, eu acho que o pessoal da Casa Civil não quis ter muito trabalho em separar e misturou aqui tudo e vetou tudo automaticamente. O que significa dizer que agora vai ter uma pressão do Congresso Nacional, principalmente sobre o presidente do Congresso, para que ele possa, o mais rápido possível, fazer a análise desses vetos, para que a gente possa, no primeiro trimestre, já ter resolvido essa questão das condicionantes que ficaram da LDO. Por exemplo, programas, por exemplo, como esse da questão das mulheres, já tem mais de 300 milhões de investimentos. Vai perder? Os transtornos de espectro autista tem mais de 200 milhões de investimentos. Vai perder? Não pode. Perfeito. O senhor não está querendo falar muito diretamente, mas eu estou entendendo, pelo que o senhor me explicou, que todos os partidos concordaram com o cronograma de emendas, inclusive o PT, e que isso vai dar muita força ao Congresso para, eventualmente, derrubar o veto. Deputado Fernando Nakagawa tem uma pergunta para o senhor. Obrigado, Raquel. Deputado, eu queria ouvir do senhor uma avaliação sobre o argumento político dado pela equipe econômica de que não há recursos para a execução de parte dos itens aprovados no orçamento, ou que seria preciso ter cautela com a execução, porque talvez seja necessário contingenciar diante da falta de recursos durante o ano. Diante desta avaliação, será que a solução não estaria dentro do próprio orçamento, com uma meta fiscal mais favorável à execução do orçamento? Inclusive, a gente abriu o espaço. Eu aqui não estou determinando na LDO nenhum fechamento de espaço para que o governo faça, inclusive, a revisão da meta fiscal. Porque tanto tinha a emenda lá do Randolfo, que tinha uma previsão fixa com relação à revisão da meta fiscal, como também teria a possibilidade do veto a qualquer possibilidade de revisão da meta fiscal. Nós não fizemos isso. Nós deixamos em aberto, a pedido do próprio governo, o espaço para que, em março, o governo pudesse fazer a revisão, né, da condição orçamentária e dentro ali fizesse a proposição do que é contingenciável ou não, conforme está tanto na lei de responsabilidade fiscal, como também na lei do arcabouço fiscal. Então, a gente abriu um espaço exatamente para essa renegociação. Por isso é que mais me surpreendeu ainda, né, essa quantidade de vetos, porque se no dado momento o governo está com dificuldade para cumprir a meta fiscal zero, ele pode plenamente ter um diálogo com o Congresso Nacional e dizer, olha, isso aqui vai ser
cumprido dentro desse cronograma, isso aqui nós vamos deixar para o segundo semestre, porque nós não temos condições de prever no primeiro semestre o aumento da arrecadação ou o crescimento econômico. E no segundo semestre, novamente, se faria uma segunda revisão, como automaticamente é feito ao longo dos últimos anos. Porque o importante, Ana Calgara, é que tenha previsibilidade. O que dá segurança à lei orçamentária é previsibilidade. E quanto mais impositiva ela é, melhor para o governo trabalhar em função disso. Esse modelo nosso de orçamento autorizativo, em função da vontade do governo de plantão, só cria um instrumento negativo que vocês mesmos condenam, que é a política do toma da lá da cá, que é a política do fisiologismo, que é a política do governo que precisa de uma votação e lá, cooptar deputados em troca de favor de liberação de emenda. O que nós fizemos com a LDO desse ano foi disciplinar, foi dar transparência ao processo, dentro de um cronograma compatível com a capacidade do governo de pagamento, que nós não estamos impondo que ele pague, desde que eles tenham as condições financeiras para poder fazê-lo. Deputado, Thaís Arbex tem uma pergunta para o senhor. Olá, deputado. Feliz ano novo, boa tarde. Deputado, a gente já está num cenário não muito bom depois da edição da medida provisória na semana passada, tratando, entre outros pontos, da desoneração da folha de pagamento. Com esses vetos à LDO, eu queria uma análise do senhor a respeito de como o Congresso recebe o Executivo a partir do início do ano legislativo, em fevereiro. Vai aumentar o trabalho do ministro Alexandre Padilha. Sem sombra de dúvida, vai ter uma sobrecarga na pressão em cima da SRI, porque, inclusive, 90% do que foi vetado aqui foi acordado, inclusive, com o próprio governo. Então, diante disso, eu acho que essa pressão vai ser natural. E você mesmo colocou, aquele momento ali da questão da desoneração é mais gasolina para apagar o fogo, porque uma matéria que estava sendo promulgada exatamente no dia que foi anunciada uma nova medida provisória, no mínimo cria ali um inconveniente, um transtorno, um constrangimento muito grande para o Congresso Nacional, porque vota uma matéria e no mesmo dia que está sendo promulgado, o Poder Executivo vem e desfaz o que o Congresso está fazendo, essa relação precisa ser harmonizada. Então, eu acho que o governo tem que ter uma preocupação maior, De todos os pontos aqui, o único que o Zaratim, dentro do governo, a CMO, questionou foi exatamente o do cronograma das emendas. Todos os demais foram acordados com todos os representantes do governo e da oposição na comissão de orçamento. Nós fizemos, talvez tenha sido a LDO mais transparente da história, até porque o tempo permitiu que a gente fizesse isso. Foram quase 6 meses de debate sobre a LDO. Então, eu acho que o governo precisa também ter um cuidado com a sua postura para não criar uma contradição entre o que é votado no Congresso e o que é desejo do Poder Executivo. Se a gente quer fazer um governo de frente ampla, tem que dialogar. O deputado, então, só amarrando o que o senhor falou para a Thaís, 90% dos vetos já tinham sido acordados, menos o cronograma de emendas. Esse não era uma promessa do governo sancionar, é isso? De todos os pontos que aqui estão colocados, o único que não foi acordado previamente foi com relação... Até o da Minha Casa Minha Vida foi acordado no plenário. O deputado Boulos era contra, e nós mostramos que os municípios abaixo de 50 mil habitantes tinham ficado fora do Minha Casa Minha Vida e que precisavam ser incluídos. Nós temos 1/3 da população brasileira morando em municípios com menos de 50 mil habitantes. Nós temos mais de 80% dos municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes. Nós temos estados no Brasil que só a capital do estado tem menos de 50 mil habitantes. Talvez tem mais de 50 mil habitantes. Então, isso significa dizer o quê? Nós estamos alijando de um programa que é vitrine do governo, os pequenos municípios. Está errado. Tanto é que ele votou, depois foi acordado, e o próprio Boulos lá estava na reunião e viu o acordo que foi feito. Então, eu acho que precisa até fortalecer a sua liderança no Congresso. Porque quando a gente faz um acordo com a liderança do Congresso e o Poder Executivo não entende assim, fragiliza o papel de diálogo dessas lideranças, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado, como no Congresso Nacional.
Nós conversamos com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, do União Brasil. Deputado, agradeço muito o senhor tirar um tempo nesse comecinho de janeiro para falar conosco. Feliz Ano Novo e sempre muito bem-vindo aqui ao 360. Obrigado, Raquel. Obrigado, Thaís. Obrigado, Nacal. Um feliz Ano Novo para todos. E que a gente tenha um ano mais descomplicado. Que a gente consiga conduzir o Brasil como a gente conduz esse diálogo com a CNN. Obrigado, feliz ano novo. Obrigada, deputado.